A Brenda Roberto é uma pessoa bactéria já há muitos anos. Ô, seu bactéria! O pessoal já chama de bactéria. Já meu filho, Ai, que amor. o apelido do meu filho é bactéria. Você tem uma ideia? Eu devia chamar vírus, né? Eu falo que até é legal. Podia ser pior, se fosse doutor Ameba, doutor Verme. Doutor Ameba, né? Pelo menos bactéria é simpática, né? É verdade. Sou biomédico, membro do Conselho Regional de Biomedicina, do setor de ética, tenho um laboratório, tenho 3 filhos, 2 netos. Ganhei. Tenho 3 filhos e 4 netos. Ganhou. Estou com peso na consciência desgraçado que eu tomei um sorvete ontem. Agora eu também estou reavaliando tudo que eu comi esses dias. Que eu fiz esse negócio todo. Mas sabe que tem um negócio bom. interessante isso daqui? Que o nosso corpo, 90% do nosso corpo é bactéria. É bactéria, 90% da nossa acesso são bactérias. O que? 90%? 90%. Nossa, é muita coisa. É, muita coisa, né? 90%. 75% da gente é água. Então, qual é a definição de ser humano? Nós somos uma caixa d'água contaminada que anda. Nossa. Né? Somos essa caixa d'água Eita. contaminada. E justamente essas bactérias, por ter uma quantidade bem maior do que células, tá? O que elas fazem assim? Isso daqui é comprovado. Quando elas precisam de carboidrato, elas fazem você comer açúcar, comer doce. Pronto, é. Comer doce. Sabe que elas precisam de alguma coisa, então elas te desenvolvem te alguma coisa, É. forçando para você comer um doce. Então, aquela vontade que você tem, não sei o que, tal negócio, não é desculpa também. Gravar o comer. Não pode jogar Eu isso. estou verdade. comendo doce, não Tô sou comendo eu. doce Foram por causa das bactérias estão bactérias. querendo. Você desculpa. Já ia usar essa, viu, doutor? Desculpa. Agora já não dá pra usar, então. Ah, mas é as bactérias. Não. Ouço bactérias me falando chocolate. Não, você sabe que o pessoal me usa. O pessoal me usa. Usa como... Não, eu não sei que cortar o sonho para a gente voltar isso daqui. É que você tem, olha só, você tem uma pessoa, você tem 2 pessoas. As pessoas, elas se encontram. Uma pessoa, num beijo de língua, ela passa 8 milhões de bactérias por segundo de beijo de língua. Segundo beijo de língua. Um beijo de língua Milhões? demora. O 8 milhões. Lene não tá passando esse tempo Não bactéria tá pra esse ninguém. negócio. Meu Olha Deus do céu. lá. O quê? Olha lá. O que, Lene? Olha lá. Manda. Tá passando bactérias Bom, e não conta pra gente. Bolando com aquela barba, vamos falar para 10 milhões? Vamos colocar, né? Mais 10 milhões por causa da barba, milhão a tá? mais, vou fazer uma conta. Tá certo. 10 milhões, né? Um beijo de língua demora em média 10 segundos. Então são 80 milhões de bactérias que são transferidas num beijo de língua. A partir do 9º beijo, uma pessoa já passou sua resistência para outra. Né? Então, onde é que o pessoal me usa? Eu falo, vou para os baladas e falo assim, posso passar minha resistência para você? Esse negócio da outra, né? Mas tem essa teoria aqui do açúcar, que as bactérias elas te induzem muitas vezes aquela indução, A comer mais. A comer mais um açúcar, um doce, isso daqui tudo. Né? Tiago. Tiago, você ia completar alguma coisa sobre açúcar? Não, isso é importante falar para as pessoas sobre o açúcar. Mas eu sou estudioso na área e sou curioso e fui saber se açúcar fazia mal. Eu posso contrariar as pessoas? Não. Pode também? Pode, Pode deve. contrariar. Porque às vezes vão brigar comigo, eu tenho Põe a balinha ou não? escambuca de bala que vão jogar na minha cabeça. Isso. Eu fui estudar o assunto sobre açúcar. Eu tô, por sinal, eu não cito isso, mas eu estou no 7º semestre de nutrição, estou terminando já também, já fiz estágio e tudo. Ai, que bacana. E eu fui estudar nutrição para poder entender essa questão de carboidrato. E eu me assustei. Quando o assunto é açúcar, e nós falamos de açúcar refinado, nós podemos 27 gramas por dia. É o que ela falou, abandonou o açúcar, vai ter outra vida. Mas quando nós falamos de carboidrato, a gente está falando da essência da vida. 70%, isso aqui é muito profundo, da alimentação do povo que mais vive no mundo, que são os Okinawas no Japão, é arroz. Então, Então, essa dieta americanizada de comer mais proteína é o maior engano de saúde que já se ensinou em toda a história da nutrição. então o problema não é carboidrato. Jamais, nunca foi. Nós temos que comer açúcar. Não estamos falando de açúcar refinado. Não vamos confundir uma coisa com a outra. Estamos falando de aipim, mandioca, batata doce, pamonha, estamos falando de milho, estamos falando de arroz. Sorvete não entra aí. Né? Não, aí é açúcar refinado. É isso. Nem sorvete de milho. Não, na verdade o sorvete é uma das misturas mais perigosas. A carne demora 72 horas para ser digerida no intestino. O sorvete supera ela 5, 6 vezes. Até o de doce de leite com flor de sal? Não, doce de leite não presta. Doce de leite é açúcar puro, doutor. Não existe explicação. É açúcar refinado. É açúcar refinado. Não tem base. Isso, não tem. Isso mata a bactéria, né? O açúcar mata a bactéria, principalmente do intestino. Mas a bactéria foi diabética. Mas mata. Mas vamos lá então. Então eu posso comer açúcar sim. Tá? 70% da alimentação dos japoneses é açúcar, o povo que mais vive no mundo. O segundo povo que mais vive no mundo é o pessoal da Sardenha. Lá eles comem pizza direto.
Então, esse negócio de que eu tenho que comer proteína, porque eu sou canibal, sei lá o quê, entende? Isso não tem base para isso. A proteína em excesso, anota o cálculo que você está em casa. 55% da alimentação tem que ser carboidrato, 25% proteína e 20% gordura. Então, não tenha medo do açúcar. Tu tem que ter medo do açúcar refinado. Que aí a gente está entrando num problema muito grave. O açúcar é uma das drogas mais viciantes do mundo. E eu chamo a atenção sempre para isso. Então, o que ela falou... farinha branca? É diferente. Farinha branca é diferente. Farinha branca é um produto refinado. Ela não presta para a saúde, mas ela é passável. É engraçado que é o contrário, que você fala refinado, parece que é uma coisa... Parece que é chique, né? Parece, Refinado, elegante. É elegante, eu tô vendo que é tudo o contrário. É que a farinha tem alguns problemas, a farinha Sim. de hoje. Porque, por exemplo, Jesus abençoou o pão, né? Esse pão, pão nosso de cada dia. Até abençoado o pão era. Que não é o tipo de pão que a gente come hoje. Não é o tipo de pão que a gente come hoje. Mas muita gente está com problema, até é celíaco, ela acha que é celíaco, até faz exames para isso. E o intestino não suporta mais nenhum pedacinho de pão. Mas ela tá cheia de droga na farinha. Às vezes não é nem o problema com a farinha, é as drogas da farinha. Então, quando eu ingiro um pão integral, que ele não foi enriquecido, é um pão de farinha normal, ele já é muito liguento, o intestino não dá conta muito disso. Mas eu ingiro em pequena quantidade e dou pulos de alimentação, um dia como pão, outro dia não como pão, eu consigo, sim, ter uma tolerância até de 2 fatias por dia de pão. Sim. Eu consigo fazer isso. Lógico que se eu torro o pão... Integral é melhor. Eu fiz uma pesquisa para saber, em relação a engordar, eu fui estudar qual pão que mais engordava, tá? Eu me assustei. O pão caseiro da minha mãe. A minha mãe faz aquele pão. Ele chega a sua mãe 200 calorias em 50 gramas. Cada fatia, né? Nossa. Entendeu? Então, assim, o açúcar, né? No caso dela, que ela retirou o açúcar refinado, é a melhor escolha que uma pessoa pode fazer. Dificilmente vai conseguir 100%. Porque eu também retirei a partir de hoje. Então assim, a gente vai ter saúde, né? Quando a gente entra nesse sentido de comer mais natural. É fácil, né? Não é fácil, mas é substituível. A gente dá para fazer. A gente está matando tudo que nosso... a gente está matando todo o nosso organismo. Todo o nosso organismo. O doutor me permite, não sou especialista em bactéria, mas estudo bastante essa área. Nós temos aí 100 trilhões de bactérias, né? No intestino, mais do que de células no corpo. Então as bactérias, a gente tem matado elas muito e elas são importantíssimas. A gente não está comendo mais o que deveria. O que alimenta a bactéria, né? No intestino? É fibra. Então a maçã, 50% da maçã é pectina, né? Uma fibra mais abundante na natureza hoje é da maçã. Então dentro da maçã tem uma fibra chamada solúvel. Essa fibra, quando ela entra no intestino, ela vai formar um gel. A da casca vai se tornar uma vassoura dentro do intestino, mas essa solúvel, ela se torna alimento da bactéria. Das bactérias que tem no intestino, principalmente as bactérias que são bactérias, as bifobactérias, que são bactérias, até danado, é difícil falar de bactéria perto dele, tá? Porque ele é ninja, né? Mas entende? Então, dentro do intestino, nós precisamos ingerir as fibras. Então, eu ingeri a fibra, comi a fibra. A bactéria vai lá comer essa fibra. Quando ela come essa fibra, ela comeu essa fibra. O cocô da bactéria, o pum da bactéria, vai gerar 3 tipos de ácidos altamente anticancerígenos, cara. Quando a bactéria começa a ingerir essa fibra e esses gases que ela solta, vai gerar vai distender o intestino. O cocô está ali preso, a pessoa não tem o intestino funcionando, ela ingere a fibra e vai aumentar o intestino e o bolo fecal passa. A pessoa vai ao banheiro muito mais fácil. Por isso a importância de nós não comermos tanto açúcar. O açúcar realmente, ele no intestino, ele não é saudável. E aí, para eu poder ter uma bactéria boa no intestino, tem vários probióticos, né? Que aí o iogurte natural, o kefir, o vinagre de maçã é um probiótico também. Probiótico é o bichinho em si, né? Então, é a bactéria, fungo, enfim, é o bichinho em si. E o pré-biótico ou prebiótico é o alimento para aquela bactéria. Então, por isso que a gente não está comendo. Então, quando eu como fruta, quando eu como uma salada, eu estou ingerindo os alimentos das bactérias. E por incrível que pareça, os povos que mais vivem no mundo comem bactéria. Sempre estão usando probiótico. Quer viver muito? Tem que ingerir os iogurte natural. E realmente, não é porque ele está aqui não, as bactérias são responsáveis pela vida humana. Tá vendo? Não, é porque até eu dei uma aula semana passada sobre esse assunto, né? Então, estou bem. Então, a gente tem que comer bactéria e não pode matar elas, né? Assim, as bactérias que são boas para o organismo, né?
Nosso organismo, ele é um ônibus, vamos falar assim, é um ônibus. Imagina um ônibus, nós temos um ônibus, né? E as bactérias do bem que nós temos aqui, eles são os policiais que estão dentro do ônibus. Que legal, tá junto? Estão todos os policiais lá dentro. Boa. Então vamos supor que você toma um antibiótico. Toma um antibiótico mais que certinho, que seja esse negócio todo. O antibiótico, ele não mata somente a bactéria que está te fazendo mal, ele mata todas as sensíveis. Inclusive, ele faz uma mortandade desgraçada nessas bactérias do bem. Então, Poxa, aquele pena. ônibus estava cheio de policial, ele tira um monte, mata um monte de policial. Ele fica sujeito a quê? A entrar os bandidos, entrar os bandidos mesmo. ruins que vão lá dentro, né? Por isso que eu falo falo com todo médico, todos me concordam. Logo depois de uma antibiótico terapia, espera 24 horas e entra com prebiótico e probiótico. Né? Boa. Porque ele falou super bem aqui, né? Que não adianta botar numa ilha, botar só os seres lá, você não dá comida para eles. É. Então eu dou um prebiótico, que é a comida deles, e os probióticos para eles crescerem. Mesmo assim, vai cair da cadeira. Sabe quanto tempo demora para o organismo refazer o meu microbioma depois do antibiótico? 1 ano. Para. Nossa. 1 ano E uma para pessoa refazer. que toma muito, que judiação. Então, por isso que é importante você tomar esses prebióticos, esses probióticos. Formulados ou dos alimentos? Olha, depois do antibiótico você tem que tomar formulado, viu? Por incrível que pareça, que a quantidade que você fez, uma mortandade tão grande, que só iogurte, só o kefir, isso daqui é bom para manter. Bom pra manter, Mas quais alimentos, doutor? Só para a gente saber, assim, De pré que ou são pró? Pré e pró. A pré é tudo que tem fibra, fruta, isso daqui boa, tudo tá. tem. Né? O pró é tudo que tem a bactéria. A bactéria faz bem pra gente. Quem testa faz bem, a bactéria faz mal, super bem. A bactéria faz super bem pra gente. Vai bem. Tanto que tem até, por exemplo, tem uma doença, síndrome de intestino irritado. Né? O nosso amigo lá, o que eu Lene tenho. tem isso. Eu tenho. O clostridium difficile. É verdade, minha Clostridium filha difficile. tem. Como é que você trata isso daqui? Não tem antibiótico, porque ele está resistente a tudo quanto é antibiótico. Então você tem que fazer o quê? Um transplante de fezes. Transplante de fezes. Como faz isso? Como é que faz? Você tem banco de esperma, tem banco de sangue, tem banco de fezes. Tem os cocô. doutor. Não, tem os cocobão. Doutor. Mas para cocô bom. comer? Não, Não, que ai, comer, meu Deus. pelo amor de Deus, Doutor, vai você tá daqui. me falando que o Lene vai ter que pegar o cocô de outra pessoa e comer. Não, já tem. E comer. Não vai comer, não. que ele vai fazer? Você injeta retalmente. Pior! Hã? Pior! Do que Colocar comer? cocô de volta de outra De pessoa. volta. Não, mas é o cocô bom. Cocô Né? bom. Cocô bom, né? Por que Cocô que vai- tem... o que Nossa, o mas organismo aonde faz? tem Não, isso, é, não tem doutor? Que bactéria legal. patogênica nisso. É? Mas justamente isso, o que ele faz? Ele está com o ônibus vazio, está com o ônibus Certo. vazio. Então ele vai injetar um monte de Passageiros. guarda lá dentro. Claro. De Mas, guarda, É uma tá. puta ideia esse negócio. É muito Dá mesmo. certo mesmo? Claro, um dos Você tá melhores, fazendo isso, Lene? melhores mecanismos. Não, passaram só para eu tomar probiótico só. Probiótico, mas se melhora, tudo bem, mas vai chegar num ponto, se não tratar, vai ter que fazer. É bom, viu? Nossa. É legal, eu indico. Eu É? indico a beça isso daqui. Né? Que você tem organismos, quer ver que é legal? Nós temos na boca, por exemplo, na boca nós temos 2 bilhões de bactérias por gota de saliva. Tá. Uma gota líquido vaginal tem 500 mil. Né? Ela tem menos. A maioria dessas bactérias que tem na vagina da mulher, que negócio é lindo, assim, eu gosto dessa coisa. Né? As bactérias que tem lá, por exemplo, 2 bactérias, chama Leuconostoc e Lactobacillus. Que é o Yakult. Isso, Lactobacillus. Ah, eu ia Você tá perguntar. me dizendo que tem Yakult na xoxota da mulher? Não tem nada disso negócio. Você Você tem o gaguejou Lactobacillus. agora. Tem o Não. Lactobacillus Quer dizer que faz iogurte. Que, né? na teoria, Não é eu assim tô ingerindo não é assim Yakult gente, não é assim que faz iogurte. Tá bom. Não é assim. Essa Mas- não é receita de iogurte. Mas eu adoro Yakult. E adoro também. Eu gosto das duas coisas. É 11 gramas de açúcar no potinho, tá? Tá bom. Então, Tem que suplementar para Tá poder bom. funcionar. Esse lactobacillus, que faz iogurte, Certo. que não é essa receita, aqui, que É uma o- bactéria à parte. tá. Mas não, é o mesmo lactobacillus, mesmo? mas separado. Né? Tá. Então o que ela faz assim? O que ela faz no leite para formar o iogurte? Acidifica. É. Bom, o que ele vai fazer na vagina da mulher? Olha que coisa linda, vocês são lindos. Obrigada. Ela vai acidificar sua região vaginal. Para se defender. Para bactérias se defender? patogênicas não entrarem. Aí a mulher ela entra com sabonete bactericida, entra com E aí uma mata tudo lava isso. lá dentro, o diabo lá dentro, aí mata. Né? Aí mata essa bactéria, não vai ter nada contra, vai crescer o quê? Cândida, vai dar candidíase, corrimento, vai dar esse verdade. negócio todo. Não pode fazer Então, isso. o excesso de higiene, muitas vezes, é bom. Se você lavar a tua mão mais de 8 vezes por dia, as bactérias diminuem. Se lavar a mão mais de 25 vezes por dia, as bactérias voltam a aumentar. Porque você diminui a resistência da sua pele e mata o seu microbioma.
Caramba. Então você tem que manter esse microbioma. Ele faz bem pra gente. Mas não é pra mulherada também não lavar lá, né? Não falei para não lavar, eu falei para não tá. lavar ainda nos fregados, fazer o diabo Sei, lá sei. dentro, né? Pra não Passar jogar um bactericida. O Lênin, VAP. Lênin, você levantou a mão por quê? Não, eu tenho uma pergunta, pode ser meio, Já imagina meio a idiota, pergunta. mas eu vou perguntar. Não, não existe. Esses lactobacilos vivos contêm lactose, não? Não, o lactose é o açúcar do leite que está onde vai crescer aquele lá. Então, uma coisa. Agora, o lactobacilos, ele fermenta a lactose produzindo ácido. Ah, bom. Ele tá fazendo. Ele tem uma dúvida porque ele tem intolerância à lactose. Se ele pode Não, o lactobacilo não tem nada a ver, você pode comer. cair de boca. Isso, né? exatamente. No todo. iogurte? É, no iogurte. No iogurte. Isso, você pode cair de boca no iogurte. Tá bom, então Isso. fechou. Pronto. É. Caramba, mas é muita coisa que a gente não sabe, então. Não, o excesso mas também de. É interessante. Mas não é um negócio lógico? É um negócio lógico que nas bactérias que elas fazem, elas nos deixam viver porque nós somos importantes para elas. Elas nos deixam viver. É. Tá? E elas nos protegem porque nós somos importantes para elas manterem elas vivas. Mas levar isso, a gente... isso na nossa linha do tempo do ser humano, a gente sempre teve essas bactérias, ou a Graças gente a foi Deus. tendo mais bactérias ou menos Não, bactérias graças a do Deus que nós nossos temos, antepassados? que elas nos protegem. Se É não- muito inteligente o corpo, né? Meu muito inteligente, Deus. menino do céu. A Se flora você- intestinal, o que que é? Hã? O que que é a flora intestinal? Tem um monte de bactéria. A nossa boca, por exemplo, quer ver como desgraça que tem? Se uma criança, você dá Sim. antibiótico, a criança começa a ter sapinho. Ah, Começa a ter sapinho. Por quê? Porque você matou bactérias do corpo dela. Então você tem que Olha. proteger essas bactérias. O seu corpo é uma coisa maravilhosa. Elas nos trabalham com uma simbiose. Entendi. Uma simbiose. Então você tem que proteger. Então o pessoal fala assim, você é contra bactérias. A gente tem que ser a favor de bactérias, porque a bactéria nos protege em todos os sentidos. Né? Esses alimentos que ele falou super bem, nos protege e são Doutor, alimentos... uma pergunta. As crianças, a gente tem que deixar ela pôr a mãozinha no chão, andar descalço, Olha, desde cê- cedo ou não? Sabe o que tem? A mulher, ela pega assim, né? Ficou grávida, vai, meu Deus do céu, vamos jogar embora meu cachorrinho, meu gatinho. É. Isso é ignorância. Ah, boa. É ignorância. Sabe por quê? Já está Adoro. comprovado, se uma mulher, se durante a gravidez, ela tiver contato com pets, está certo que tem que ter o que a gente chama de guarda consciente. O que é isso? Veterinário, vermifugação. Claro, tudo todo certinho. dia. Todo dia, se ele tiver isso, o filho, olha que bacana, o filho vai nascer mais resistente do que uma mãe que não teve contato com pets. Ó, Pets. que passa pra ele. Não, e tem que deixar o filho, desde o primeiro dia, tá com terra, areia, só tem 4 coisas que você pode fazer com criança. É você beijar filho na boca, Também acho. isso eu acho não é demonstração Nossa, de Isso amor. não é é, demonstração também de Maravilha. sou ódio. totalmente contra. Não, doença do beijo, mononucleose infecciosa, isso daqui. É cuspir na colher do coitado do moleque. Cuspir. comer assim. Pega a colher, assopra, Soprar. fermenta, tá bom? Dá mel de abelha para criança até 1 ano de idade, que pode ter o botulismo não infantil. pode? Não pode, pode até matar Nossa, a criança. eu dei. Nossa. Síndrome da morte súbita. Eu dei. Síndrome É súbita. mesmo, né? Eu punha O na senhor falou da outra chupeta. vez que veio aqui, isso Foi? daí, eu fiquei assustado. E a quarta coisa, que eu já vi muitas vezes, que a chupeta cai no chão, a mãe pega do chão, foi 3 vezes na boca, tá na boca do coitado do moleque. Nossa. Fala que a bactéria materna não tem perigo. Até parece que a bactéria sabe que aquela É. mulher é mãe dessa criança. Bactéria, Nossa, fala. gente. Né? Olha Sabe? só. Interessante. Mas pode pegar do chão, passar na água. Passa na aguinha rapidinho, não precisa Rapidinho. ferver, que a mãe já pega, o moleque está Quer ferver engatinhando. tudo. Eu acho que é mãe de primeira viagem. Eu falo que mãe de primeira viagem, ela acorda antes do filho ela acordar. Né? O segundo filho, ela acorda, pergunta se alguém chorou ontem à noite. O terceiro nem sabe se Ela nem chorou, sabe. o terceiro tem mais saúde que os outros. É mesmo, é Tem- verdade. A gente vai ver que o filho não quebra. Então a gente não pode ter excessos, né? Criar o filho numa redoma de vidro. Sim. Né? Porque o moleque pode ter problemas alérgicos, rinite, gatilho para Ah lá, asma, dermatite não pode de contato. proteger muito. Você não pode nem desinfetar a tua casa, usar água sanitária, esse negócio isso é terrível. O pessoal Maravilha. só quer desinfetar banheiro, quer desinfetar a cozinha, quer desinfetar tudo. O cara não mora no UTI, não mora no hospital. Ela tem que É estar limpa. verdade. Né? Você não Sim. precisa ficar desinfetar, faz aquela misturinha caseira, ela pega o desinfetante, mata 99,9%. É mesmo desinfetante que mata 99% quantizado puro. Ele fala, use esse Sim. copo para 20 litros, que é só. Com água. Você tem que estar com a casa limpa e desodorizada. Não, mas quero que a minha casa tenha cheirinho de frutas vermelhas dos congos asiáticos. Você vai no supermercado de corpo, um odorizante de frutas vermelhas dos Sim. congos asiáticos, e dá odorizado, faz o que você quiser. Pronto. Pronto. O Lenny Maravilha. usou aqui no banheiro aquele cheirinho lá de. Como que é? Flores. Acho que é flores silvestres. uma Flores coisa assim. silvestres. A gente ficou com cheiro de
bostas e bosta silvestre, que misturou as coisas. Mas qual parte da floresta que ele pegou? Então, pegou a parte que tava, parte do tava com gado. carniça lá. A parte-